Olá pessoal, vamos dar continuidade então às nossas resoluções de exercício da função no primeiro grau. Vamos começar agora com essa questão 4, o FCM. Essas questões que eu estou te mostrando agora aqui servem tanto para a faculdade, tanto para a universidade, tanto de engenharia elétrica, até mesmo engenharia civil, e também são questões de concurso que dá para você entender plenamente como é que é o passo a passo, já que eu já expliquei para vocês qual é o primeiro, o segundo e o terceiro exercício. Vamos passar para esse exercício 4, uma outra lógica de entendimento, uma outra lógica de resolver o passo a passo. Ele está dizendo aqui, ó, sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeira, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Ou seja, o que ele já está dizendo aqui para mim? Está dizendo que a distância percorrida está em função do valor da minha bandeira. Quer dizer que a minha distância percorrida aqui já é o meu Y. E minha bandeira já é o meu A. Conforme eu já tinha explicado isso para vocês em vídeos anteriores. E o quilômetro rodado é 0,96. O valor do meu quilômetro rodado, que é a minha distância percorrida, que está em função do valor da minha bandeira, de 4,60, é de 0,96. A distância percorrida pelo passageiro que pagou 19 para ir de sua casa ao shopping é de... Então, quando ele fala aqui, ó, que pagou, que chegou, que entrou, né? Igualando algum valor, então nós temos que pegar a nossa função no primeiro grau e igualar a esses valores aqui, que pode ser que pagou, que gerou, que comentou, né, que gerou, tudo que ele se relaciona a um outro valor, a um último outro valor, então a gente tem que igualar a nossa função, certo? Então é a nossa lógica de raciocínio que a gente deve ter. E vamos agora resolver essa questão. Então, pessoal, vamos continuar com esse vídeo aqui sobre a lógica de raciocínio que a gente deve ter sobre essa questão aqui, que é a nossa questão 4. O que ele está dizendo aqui, né? Vamos falar aqui, função do primeiro grau. Vamos repetir novamente o que ele está dizendo aqui nessa questão para poder a gente resolver. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeira, e uma parcela variável, que é função da distância percorrida. Se o preço da bandeira é de 4,60 e o quilômetro rodado é de 0,96, a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$19 para ir de sua casa ao shopping é de... Então, ele pagou R$19 de acordo com a distância que ele percorreu e a taxa da bandeira. Ou seja, a nossa equação aqui, pessoal, tem que ser igualar a 19, que é o valor total que ele pagou, ok? Então vamos vir aqui, ó. Pega aqui o nosso plano cartesiano, ok? E aqui vamos colocar o nosso x, que é a nossa quilometragem, e vamos colocar o nosso y, que é o nosso valor aqui da nossa bandeira, ok? O valor da nossa bandeira é de 0,96, ok? 96. Enquanto o valor da nossa quilometragem, o valor da nossa quilometragem é de 0,96, ok? E o valor da nossa bandeira é de 4,60. Juliano, mas você não teria que colocar o 4,60 aqui embaixo no X e o 0,96 no lugar da bandeira? Por que você colocou 4,60 no lugar da bandeira e aqui no lugar do X, você colocou 0,96. Porque toda vez que nós estamos falando sobre quilometragem, a gente tem que desconsiderar que o valor que a distância percorrida está em função sobre o valor da bandeira. Porque toda vez que a gente fala que está em função, esse valor seria o Y, enquanto o outro valor seria o X. No caso, como estamos falando sobre quilometragem, vamos fazer essa inversão. Colocar o que está em função no X, certo? E o outro valor no Y. Neste caso, nós temos a seguinte situação. Nós temos então que f de x é igual a x mais b, que é igual a 19, ok? Que conforme nós vimos ali na nossa questão. O valor da nossa função da distância percorrida, o valor da distância percorrida, mais o valor da bandeira é igual a 19. Portanto, nós temos que a função f de x é igual a x mais b, que é igual a 19. Então, nós temos então que f de x é igual, quem é x? 0,96. Mais o b, quem é o nosso b? 4,60. Isso aqui vai ser igual a 19.
Então, resolvendo isso aqui, nós temos que 0,96A mais 4,60 menos 19, isso aqui vai ser igual a 0,96A é igual a 19 menos 4,60. Quanto é 19,0 menos 4,60? Isso aqui dá um valor, pessoal. Ó, vamos verificar aqui, ó. Pegar a nossa calculadora. Nós temos aqui 19 menos 4,60 é igual a 14,40. 14,40 dividido então por A, que é igual a 0,96. Então nós temos que o nosso, de fato, o valor de A é 14,40 dividido por 0,96. Vamos pegar isso aqui e dividir por 0,96. Nós temos aqui o valor de 15 quilômetros. Ok? Então nossa resposta é de A igual a 15 quilômetros. 15 quilômetros. Perfeito, pessoal? Ah, Juliano, mas você não teria que substituir na questão seguinte, na fórmula em que A mais B é igual a 19? Vamos lá, já explico para você. Não, pessoal, a gente não precisa realizar essa segunda etapa aqui. Ok? Que seria o quê? O valor de A, e a gente substituiria na função f de x é igual a A mais B. Por que, Juliano, a gente não precisa realizar essa etapa aqui e considerar o A como se fosse a nossa resposta de 15 km? Primeiro, porque nós temos uma função no primeiro grau e que nós temos a quilometragem, né, em função aqui do nosso preço, né? Então aqui é o preço da nossa bandeira. Então nós temos o valor do preço, ok? E nós temos aqui o valor da nossa quilometragem. Nós temos o valor da nossa quilometragem e o nosso preço. Então, sendo assim, a gente não considera essa etapa e somente essa etapa aqui, ok? Além disso, toda vez que nós estamos falando sobre quilometragem e preço, né, a gente tem que inverter os valores do x e os valores do y. Então ele fala aqui que aqui, por exemplo, ó, na questão fala que o 0,96, né, está em função dos 4,60. Nesse caso, se ele está em função, o 0,96 deveria estar no y, enquanto o 4,60 deveria estar no x. No caso, como nós temos quilômetros e aqui nós temos preço, então a gente inverte os valores, coloca aqui 0,96 no x e 4,60 no y, ok? Considerando então que A é igual a 15 km, sem considerar essa etapa aqui, conforme nós fizemos nos vídeos anteriores. Observe que nos vídeos anteriores sobre a questão 1 e 2 e até mesmo a 3, nós não tínhamos a questão de quilômetros sobre preço. Nós tivemos quilômetros sobre combustível, mas nunca quilômetros sobre preço. Ok? É isso e até.